Boa noite, meu povo! Bem-vindo ao canal do Cervelli. Esse aqui é o Cantinho da Teologia, né? O lugar que nós discutimos temas bíblicos. E deixa o teu like, se inscreve no canal, faz um comentário que nós estaremos aí respondendo de acordo com a vontade de vocês, tá? Então, hoje à noite nós vamos analisar o tema que fala sobre o dia da expiação dentro de Daniel capítulo 8. Eu não vou tocar em nenhum outro assunto. É só sobre essa questão. Será que nós podemos encontrar o dia da expiação em Daniel 8? Então, eu vou dar aqui para vocês basicamente 5 argumentos, tá? Teriam mais argumentos, mas eu acho que para o vídeo não ficar muito grande, eu acho que 5 argumentos aí são mais do que suficiente. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente vai estar ampliando a questão. Tá bom? Então vamos para o nosso tema, vamos ver qual que vai ser o primeiro argumento dessa noite. Analisando essa questão do dia da expiação em Daniel 8, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato que nós temos no começo da visão a seguinte frase: e eu levantei os meus olhos e eu vi um carneiro. Essa frase ela é uma cotação direta de Gênesis 22, o famoso Akedah, né? Onde nós temos o sacrifício de Isaac. Então, por que isso é tão importante? Isso é importante porque os escritores bíblicos, eles não faziam esse tipo de coisa por acaso, né? Ah, aconteceu que acabou sendo usada aquela frase ali. Não. Esse tipo de coisa, ela é proposital. Então, o escritor do livro de Daniel, né? No caso Daniel, eu acredito que foi Daniel, ele queria que nós nos lembrássemos dos acontecimentos de Gênesis 22, tá? E o que isso quer dizer? Qual que é a diferença que isso vai fazer? A diferença que vai fazer é que Daniel está falando assim pra gente, olha, a visão de Daniel, capítulo 8, ela deve ser analisada dentro do contexto de Gênesis 22. Esse tipo de técnica é usada também muito no livro de Apocalipse, só que no livro de Apocalipse nós não temos citações, nós temos alusões. Mas mesmo assim, quando você tem uma alusão a alguma passagem bíblica, você deve analisar aquela passagem de Apocalipse dentro do contexto daquela passagem bíblica e reinterpretar, obviamente, dentro do evento Cristo. De qualquer maneira, vamos então ver como que isso vai afetar a interpretação do capítulo 8 de Daniel. Então, o que está acontecendo ali em Gênesis 22? A gente tem o sacrifício de Isaac, tá? Então, dentro da tradição judaica, o sacrifício de Isaac, ele está fortemente ligado com o dia da expiação. E você pode fazer um Google, né, olhar dentro da enciclopédia judaica. Então, você tem, né, a festa das trombetas, você tem ali o Yom Kippur, tudo ligado com o Akedah. Tá? Então, quando você tem Daniel usando essas frases, essa frase, né, que vem diretamente de Gênesis 22, ele está gritando assim pra gente, olha, aqui é o dia da expiação. Inclusive, quando você analisa Gênesis 22, se você compara as palavras-chave do texto com Levíticos 16, você vai ver que existe muitas palavras ali que estão conectadas linguisticamente. Também Gênesis 22 está conectado com a construção do templo. Tá? Então tudo tem a ver com o dia da expiação. Então o texto ele está gritando, olha, desde o começo da visão, interprete essa visão dentro do contexto da expiação. Tá? Isso também é verdade dentro da tradição samaritana, por exemplo. Tá? Então, para você ter ideia, como que o Akedah está ligado com o dia da expiação, que no dia da expiação eles tocam, né, o shofar, o chifre, né, do carneiro que supostamente foi aquele que foi morto por Abraão no sacrifício substitutivo. Tá? Também a gente tem a ligação entre o Akedah e o dia da expiação na epístola de Barnabás. Então, isso é muito importante porque
Porque você tem o testemunho bíblico apontando para isso, tá? Para o dia da expiação. Você tem tradição judaica, você tem a tradição samaritana e você tem a tradição cristã. Então o texto ele está desde o início gritando para a gente, olha, interprete a visão do capítulo 8 de Daniel dentro do dia da expiação. Isso é importantíssimo. Tá? Então desde o começo a gente tem que olhar para isso, porque isso vai nos ajudar a compreender o contexto de toda a visão do capítulo 8 de Daniel. O segundo argumento que nós temos é que você tem uma mudança na sequência de Daniel. Esse é um recurso literário muito comum dentro da literatura hebraica. Então você tem certos padrões que se repetem e quando você tem uma mudança, você tem que prestar atenção no que está mudando. Porque quando se muda alguma coisa, é porque é importante. Tá? Então, você em Daniel 2 tem uma sequência de 4 reinos. Depois, em Daniel 7, de novo, sequência de 4 reinos. Então, você tem 1, 2, 3, 4 e vem o fim. 1, 2, 3, 4 e vem o fim. Só que em Daniel 8, você vê que essa sequência ela foi abreviada. Por que a sequência foi abreviada? Exatamente porque está querendo chamar a atenção para alguma coisa. E a gente tem que se perguntar o que é isso. Né? Primeiro ponto, os 2 reinos mais importantes para Daniel eram Babilônia e o 4º reino, que era aquele reino terrível e espantoso. Babilônia por quê? Porque Babilônia, querendo ou não, Daniel vivia em Babilônia. Mesmo que você venha dizer, Babilônia já estava no final. Não importa, ele vivia em Babilônia. Então era muito importante para ele. Com respeito ao 4º reino, você vê que Daniel está sempre interessado em saber mais sobre o 4º reino. Ele pergunta mais, né? A gente tem mais uma descrição mais estendida sobre o 4º reino. E você não vê isso sendo tanto enfocado ali no capítulo 8 de Daniel. Inclusive, você não tem 4 bestas. Né? Então, por que isso está acontecendo? Você também tem uma mudança do fantástico para o comum. Você tinha aquelas bestas híbridas ali em Daniel 8, agora você tem animais que são animais comuns. E olha que interessante, esses animais são justamente os animais usados no dia da expiação. Então, mais uma vez, o texto está apontando para o dia da expiação. Está falando assim, olha, eu estou mudando a sequência aqui. Presta atenção que eu estou mudando a sequência porque tem algo especial aqui. O que eu estou querendo dizer aqui tem a ver com o dia da expiação. Então, justamente os animais usados no dia da expiação são representativos dos reinos em Daniel. Por que você tem representação no caso da Medo-Pérsia e da Grécia? Porque são os 2 reinos menos relevantes para Daniel. Então, o importante dentro de Daniel 8 não são os reinos em si, mas o simbolismo relacionado ao santuário, especificamente ao dia da expiação. Outro argumento que sustenta a tese de que Daniel 8 fala sobre o dia da expiação, no caso seria a terminologia cultica. Eu não vou ficar entrando em uso das palavras em hebraico, que a maior parte das pessoas não conhece hebraico. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as palavras, vocês podem me perguntar, responda nos comentários especificamente para quem tiver interesse, tá? Então eu vou usar os termos em português mesmo para simplificar a coisa. Então você pode perceber que alguns termos usados são, por exemplo, príncipe. Né? Esse príncipe, a palavra hebraica ali é a mesma palavra usada com relação ao sumo sacerdote no santuário judaico. Você tem também a palavra rebelião. Rebelião ali também era usada com referência a um tipo de pecado que era o único pecado que se fazia expiação justamente no dia do Yom Kippur. Olha que interessante. Né? E outra coisa que eu quero chamar a atenção é que para você ter rebelião, você tem que ter alguém que faz parte de um grupo, né? E essa pessoa, ela se rebela contra o grupo. Então o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte,
que o chifre pequeno ali, em Daniel 8, que é aquele que está se rebelando contra o príncipe do céu, ele é parte do quê? Do professo povo de Deus. Porque se ele não fosse parte do professo povo de Deus, ele não poderia se rebelar contra o povo de Deus. Então ele tem que fazer parte do povo de Deus. Inclusive, quando a gente vai lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vê justamente que o anticristo, ele surge da onde? De dentro do povo de Deus. Tá? Então, você tem a ideia aí da rebelião. Também você tem aí 3 palavras hebraicas sendo usadas para se referir ao santuário dentro de Daniel 8. Inclusive, uma das palavras, Kodesh, ela é usada várias vezes justamente no contexto do dia da expiação. Outra palavra aí seria exército. Né? Mas espera aí, exército não é usado aí de forma geral? Sim, é usado de forma geral, mas também ela pode ser usada no contexto do exército dos levitas. Né? Então, os levitas, eles tinham, no caso, o seu ministério, e eles deveriam proteger o santuário e também tomar parte das atividades dentro do santuário. Então também eles são referidos como exército. Olha que interessante. Outra palavra seria a própria palavra chifre. Você tem o simbolismo do chifre dentro do santuário, né? Você tem ali no altar, você tem os 4 chifres. Outra palavra ali seria tirado, né? No caso, o chifre pequeno, ele tira o tamide, o contínuo do príncipe. Então, essa palavra no hebraico, ela tem uma conotação também cultica, especificamente cultica. A outra palavra que eu acabei de falar aqui, que seria contínuo, ou o tamid, ela se refere a tudo que era efetuado dentro do santuário, todos os tipos de atividades relacionadas dentro do santuário, né? Então, não somente ao sacrifício. Então, é um termo bem abrangente. O quarto argumento que eu quero me referir aqui é a tradução de Daniel 8,14 nas escrituras gregas do Antigo Testamento. Ou, né, eu não gosto de usar essa expressão Antigo Testamento, porque essa ideia de antigo ela é errada, porque antigo é algo que passou, né, que entrou em desuso muitas vezes. Então, escrituras hebraicas, né, a versão grega das escrituras hebraicas, melhor assim. Então, é interessante que a palavra que aparece ali em Daniel 8,14, com respeito ao que acontece ao santuário, ela aparece somente uma vez na Bíblia. Então é muito difícil a gente traduzir. Inclusive algumas traduções que a gente tem modernas hoje, traduzem como purificado, vindicado e assim por diante. Você tem muitas traduções. Mas a Septuaginta, ela traduz justamente purificado. Ou seja, os tradutores da Septuaginta, eles justamente viram uma referência ali ao dia da expiação em Daniel 8,14. Então a gente não pode perder isso, essa referência, porque ela é extremamente importante. O quinto argumento é o comentário de Rashi, né, do Rabino Rashi, em Daniel 8,14. Olha, Rashi, provavelmente ele foi o rabino mais importante de todos os tempos, porque ele foi o único a comentar toda a Torá, a comentar todo o Talmud. E quando ele está comentando sobre Daniel 8,14, ele justamente entende ali como uma referência ao dia da expiação. Olha, isso é fantástico. Né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque um dos maiores interpretadores, né, da palavra de Deus, de todos os tempos dentro do judaísmo, foi assim que ele compreendeu o texto. Tá? Então vamos pesar isso, porque realmente faz muito. Então, analisando todos esses argumentos, a conclusão que eu chego é a seguinte: como não ver o dia da expiação em Daniel capítulo 8? Eu vou dizer uma coisa, olha, a interpretação adventista, ela com certeza não é perfeita, nós temos que melhorar em muitas coisas, as críticas são bem-vindas, mas eu vou te dizer que é difícil você argumentar contra os fatos, é muito difícil
a gente negar tudo isso que eu mostrei para vocês. Então vamos analisar com carinho e aceitar pelo menos que é plausível. De repente não seja a melhor explicação, mas sem dúvida nenhuma não é alguma coisa bizarra, é uma coisa imposta ao texto, mas é uma coisa com certeza absoluta plausível. E eu fico por aqui. Uma boa noite para você e que Deus te abençoe, meu amigo!